Olá, filme O Bacurau me chega às mãos em DVD. Eu só assisti o conteúdo principal e quero deixar aqui alguns comentários, que uso o meio como bloco de notas para futuras redações, esmiuçar mais os pensamentos e um modo de catarse também, né? Principalmente quando a gente convive cada vez mais afastado uma das outras pessoas, onde faz falta uma interlocução. E, inclusive, eu sempre sugiro às pessoas que façam uso desse meio para suas reflexões, suas comunicações. Vai exercitando cada vez mais, você vai desinibindo e fazendo suas comunicações. Bom, filme Bacurau, que tem uma repercussão que é desnecessário citar e que é impressionante a aclamação que o público dá, né? De primeira vista, comento que é sempre bom que se possa ver a geografia nordestina e a urbanidade interiorana, né? Que acertadamente é chamada de sítio em algumas falas do filme, porque é um arruado, né? São duas ruas, é realmente uma pequena vila no interior do Nordeste. É interessante ver esses cenários que já estão postos ali pela realidade e isto passar a ser um cenário próprio de um roteiro de filme, seja ele qualquer tipo de gênero, né? Demais um gênero inusitado, digamos assim, que no estilo de faroeste, como dito pelos realizadores que tinham esse desejo de fazer um filme que mexesse com o western, né? Mais interessante, à primeira vista, que a gente possa ver o nosso cenário interiorano e aquele interiorzão mesmo do sertão, do meio do mato, né? E isso possa estar contemplado nas telas com toda a exuberância da natureza. Tem cenas maravilhosas de plano aberto, de natureza. As cenas, os cenários são palco muitas vezes de situações dramáticas, né? O gênero como o western, e isso de algum modo nos priva um pouco do que é a beleza da geografia árida e também toda a natureza e do céu, seja no pôr do sol, seja no nascer do sol, à noite, sempre tem cenas belas. Então isso é muito, muito bom que a gente possa estar vendo que temos, assim como outros locais do mundo, nós temos o nosso próprio modo de conviver com nossa geografia, temos as nossas urbanidades, nossa sociedade, e que tudo isso é fonte de trabalho, né? A gente pode estar produzindo obras. Então, esse primeiro momento, ele, de certo modo, prende um pouco quem que é muito nordestino, né? Quem que sempre está pesquisando sobre a sua cultura e interagindo, né? com o seu povo, com o seu meio, com a sua região, né? E proporcionalmente, a grande maior área do Nordeste é daquele modo ali, né? As urbanidades é que são minoria dentro do espaço geográfico total. Algumas com a população mais numerosa, mas a metrópole ou a urbanidade maior, como Caruaru, como Campina Grande, Feira de Santana, são centros urbanos que eles são pequenas manchas na grande geografia nordestina.
E é muito interessante que o cinema pernambucano, nordestino e brasileiro possa ver, repita-se, possibilidades aclamadas, né, aplaudidas pelo público, de, de rodar, de gravar nesses locais. Outro aspecto interessante também é que trabalha com pessoas da própria comunidade, né? Não sei até que modo e até que ponto foi feito todo um necessário inserir-se na arte audiovisual, né? E um preparo muito bem denso de que as pessoas estariam numa tela projetadas, né, suas imagens, e que isso as marcariam por toda a vida, né? Quem, quem passa por um audiovisual que é aclamado e é consagrado está por toda a vida, praticamente com essa marca, né? E que sempre é bom. Sempre é bom que se tenha isso na sua biografia, que você participou de um filme, né? O que é ruim é que são poucas vezes que isso acontece, né? Seja qual for o gênero e seja qual for o conceito e a abordagem que é dada, poucas vezes acontece, até mesmo em obras experimentais, em obras que elas não teriam um adentrar-se dentro da história maior, digamos assim, do que pede a arte cinematográfica. Mesmo assim, é criatividade, é produção audiovisual, e acontece pouquíssimo, né? Não só no interior do Nordeste, mas em todo o Brasil e em vários países que não conseguiram desenvolver punjantemente sua produção audiovisual. Nos últimos anos, nas últimas décadas, o Pernambuco e o Brasil como todo, Pernambuco vem se notorializando, né? Vem conseguindo fazer muitas produções, mas ainda assim existe um grande contingente de pessoas que não tem a perceptiva do que é uma obra de arte cinematográfica, né? E inserir essas pessoas dentro de um filme como atores, atrizes, talvez até produtores, é muito interessante, porque é uma oportunidade que com certeza, infelizmente, mas com certeza poucas vezes vai acontecer na vida da pessoa e talvez não mais aconteça. Não mais aconteça na vida daquelas pessoas de um interior distante que a urbanidade não tem nenhuma estrutura mais pujante, né, de cidade, de pequena vila, né? Falta uma praça, por exemplo, uma praça bem construída, bancos com árvores, uma praça cidadã, uma praça comum. O que falta? Uma piscina naquela cidade, né? Falta, embora que tenha açude, né? Não precisa. Mas talvez falte uma sala de cinema, um auditório, onde possa passar peças de teatro. A biblioteca não sei se tem. Estou falando do cenário, né? Que sabe-se, está inclusive muito posto a público em geral, que o filme Bacurau é gravado num pequeno local do Rio Grande do Norte, se não me engano. Mas esse aspecto ele é interessante dizer que a trama se desenvolve de situações de conflitos e que esses conflitos eles têm episódios violentos de tiro, né? O trailer passa, e sabe-se que tem tiro para cá, tiro para lá, é um faroeste mesmo, e que não destoa muito do que é o cotidiano, né? Ou menos a tendência do cotidiano do Nordeste.
me lembra o Josué de Castro. Josué de Castro que podia ser lembrado em dado momento quando um dos personagens diz que está com muita fome, fome mesmo, fome de comida, mas sem se alimentar. Né? A fome que é tão endêmica, né? A fome que assolou o sertão do Nordeste durante décadas, e a sede também que provocou o exílio, né, das pessoas do Nordeste, ou melhor dizendo, a migração. Mas o Josué nos lembra, em um trabalho dele, em que o Nordeste ele chama de área explosiva. Área explosiva do globo terrestre. E área explosiva percebida não somente por José de Castro, o pernambucano, autor de Geografia da Fome, mas também por outros analistas de sociologia, de política e de economia que percebem o andamento das populações estruturadas ao redor do mundo. Algumas áreas do planeta, elas são em si uma tensão conflitante, constante. Há no ar, paira no ar, um conflito intenso, uma tensão de combate direto das pessoas que ali vivem com pessoas de fora. É Josué que faz essa sinalização. Necessariamente não quer dizer que essa área vai entrar em conflito direto, mas ela é uma área de tensão, né? Que chama de área explosiva. A qualquer momento ela pode eclodir revoltas, combates internos ou com meios externos. E assim é a história do Nordeste, cheio de conflitos, né, que infelizmente nós os esquecemos. Nós somos ou beneficiados ou penalizados por tantos conflitos sangrentos que há no Nordeste e não lembramos deles. Né? Não lembramos deles. Seja para que a gente lute para que não se repita, ou para que a gente enalteça, se é de enaltecer, mas que a gente considere que impulsos do passado, determinações do passado, nos deram uma condição mais digna enquanto seres antropológicos, digamos assim, com alguma identidade. Assim é Canudos, na Bahia, assim são os malês em Salvador, assim a Revolução Pernambucana, em 1817, a Confederação do Equador, em 24, assim no Maranhão, no Ceará, a primeira revolta de libertação dos escravos, e toda a região nordestina, desde a época da colonização, é de conflitos. Assim é Zumbi dos Palmares, assim é Malunguinho e os quilombos da Zona da Mata de Pernambuco, Paraíba, assim são todos os quilombos, e assim também os pré-cabralianos, vamos dizer assim, né? Ou pré-colombianos, que aqui viviam os índios nativos, as populações nativas que entraram em conflito direto em legítima defesa, né? Em legítima defesa dos invasores que aqui chegavam. E aí parece que tem um pouco dessa característica no filme, né, do Bacurau, de umas estruturas que não estão muito bem esclarecidas, mas que estão muito soltas ali, muito pontuadas, né? Tem alguns clichês que ocorrem no filme que a gente associa logo de memória da nossa historiografia, embora que a gente não conheça bem, e a gente associa logo, isso aí refere-se a um episódio parecido com outro episódio, né? Em dado momento, também a gente se situa no filme como aparecer numa guerra, e é uma guerra de ficção que tem ali,
Mas dá a impressão de que está se construindo um bunker, né? Tem uma parte do filme, já pertinho do final, que você associa a um bunker. E em outras situações também, a cultura mais contemporânea, que fala de celulares, né? A tecnologia ela é muito presente nessa narrativa desse filme, né? E as pessoas giram muito em torno da tecnologia, né? E aí me chama a atenção a visão metropolitana e cosmopolita, né, dos realizadores, né? Que na verdade você não encontra no filme Bacurau características culturais do interior, características culturais do sertão, do semiárido, praticamente é ausente, é ausente. Inclusive as relações pessoais, as vivências dos personagens, alguns personagens típicos que não é que se encontrem no interior, nos interiores nordestinos, mas a narrativa do interior nordestino, né, o que está ficcionado em várias leituras, o que está posto no imaginário, vai estabelecer algumas personagens típicas, como por exemplo a prostituta, né, e o bordel da luz vermelha. Então, existe alguns aspectos que são interioranos em termos de narrativa que é posta. Porém, em si, a vivência própria que ocorre, ela está ausente e as pessoas estão dentro, os personagens todos, estão dentro de uma cultura cosmopolita, uma cultura metropolitana, tanto que se perdem completamente e ficam atordoados quando fica sem sinal de celular. É um drama difícil, né? Se você percebe com mais elementar, não precisa nem estar presencialmente vivendo no interior. Você imaginar que as pessoas elas estão há milênios, algumas, né? Centenas de anos, né? Convivendo sem muita tecnologia. E que chega a luz elétrica, que chega telefone, televisão, rádio, mas o cotidiano, principalmente dos lugares que é ligado à natureza, na criação de animais, no cultivo de plantas, esse que o local primário da produção econômica é a terra. As pessoas dependem nada de tecnologia, nem de fogão a gás. Elas cozinham a lenha dessa tecnologia moderna, né? Porque elas têm sua enxada, sua pá, às vezes tem um trator, e não se abstém, claro, de luz elétrica, de telefone, de celular e tudo mais. Porém, elas não ficam de modo algum atordoadas e inquietas sem saber o que fazer se falta sinal de celular, não é? Não acontece isso. Elas têm uma cultura e uma antropologia, uma estrutura de vida construída sem as grandes modernidades tecnológicas, e muitas delas que ainda não se sedimentaram, ainda estão em curso de sedimentação, porque são lugares distantes, e não somente distantes dos centros urbanos, diga-se distante dos centros principais produtores de tecnologia do mundo, né? Então, não estou dizendo que faz falta, porque a liberdade criativa é de cada pessoa, mas eu estou dizendo que está ausente, né? E que isso não sei se é opção ou sei lá o que, também não importa,
mas isso dá uma tônica clara que as pessoas, os personagens, apesar de estarem vivendo num ambiente rural, não são daquele ambiente as suas personalidades, assim como são as pessoas de fato, atores, atrizes que estiveram ali, né, trabalhando, interpretando. E isso nos diz de um filme de cultura metropolitana, um filme moderno, um filme tecnológico. De modo que eu interpreto que apenas o cenário rural é que funciona como de fato algo do interior. O restante vem a ser estruturas e elementos do mundo cosmopolita, metropolitano, tecnológico, contemporâneo. E qualquer esforço que se faça para refletir sobre essa obra é também um esforço para que a gente melhore a nossa produção, né? E não somente em qualidade, cada vez mais, essa está premiadíssima, né? Mas também em quantidades. A gente precisa mais e mais pessoas, mais grupos realizando seus filmes, realizando suas produções, porque acima de tudo é um direito, né? Acima de tudo é um direito que a gente filme a nossa grande região Nordeste, que a gente transite, né, por aí, que a gente possa interagir com as pessoas, quem tem um conhecimento cinematográfico, levar as pessoas que não conhecem a oportunidade de estarem de frente de uma câmera, de interpretar. Isso é um direito que as pessoas têm, que cada vez mais o esforço é grande para que elas exerçam, mas que é uma perspectiva remota ainda. Então o filme, por esse sentido, tem também o seu know-how, né? E quanto à trama, quem quiser vai assistir o filme, não vou contar, mas me inquietou um pouco o fato de que as pessoas elas agem numa defesa e fazem uma revolta, fazem um levante, porém, um levante a quem? É difícil que a gente possa imaginar uma resposta ao impossível, ao irreal, porque o filme é todo irreal. Ele parte de um princípio irreal, Bacurau, né? Parte de um princípio irreal, não existe o princípio que ele é posto, que ele é apresentado, não existe, não tem cabimento, é uma ilusão. É uma ilusão que foi posta logo no começo do enredo do filme e que a partir disso se desenvolve uma trama. Então, a partir dessa gênese de total ilusão, é uma pena que se tenha um esforço, né, na narrativa dos personagens, um esforço de resposta a umas agressões que são postas, mas essa resposta ela é para uma ilusão, quando existe um monte de situações verdadeiras, um monte de situações verdadeiras que requer respostas não necessariamente violentas, mas que requer respostas urgentes. Filme que morre gente, que tem sangue, que tem tiro, é meio dramático mesmo, meio difícil, né? E lembra um pouco um cangaço, né? Um sertão, rifle pra cá, rifle pra lá, uns perseguindo outros, tem um pouco de cangaço. E tudo isso está no imaginário do povo nordestino, da cultura nordestina, da nossa história, que a gente não conhece, que a gente não estuda, e que o pessoal de Bacurau, de algum modo, acessou essa referência
essa referência aí de conflitos dessa área tão barulhenta e tão explosiva que é o Nordeste. Porém, não estabeleceram um fio histórico, político e econômico. Não tem. Não tem razões históricas, não tem razões políticas e não tem razões econômicas que dê lastro para que se desenvolvam os conflitos. E o Nordeste está cheio, né, dessas situações, dessas histórias, especialmente por recursos naturais, que isso é característico de todos os conflitos praticamente, recursos naturais, a briga por recurso natural, por sobrevivência, por condição de vida, mas hoje em dia também por exploração das pessoas, né? Se fazem ações de intervenção brusca, intervenção abrupta, de dominação, de uso de poder muito com as armas, para subjugar as pessoas e extraírem o potencial de algum modo. Que curioso que no filme não fazem isso. Não querem nada do povo que dominam. Que coisa curiosa. É meio inquietante isso no filme Bacurau. Por isso que eu digo que é uma ilusão dispendiosa. As pessoas que inicialmente vão fazer uma ação de dominação e que vêm de um outro local, sabe-se lá de onde, e que chegam no vilarejo, elas não querem nada, salvo uma coisa que o filme vai dizer. Mas não tem lógica na realidade. As pessoas usam muito domínio para explorar as outras, sua força de trabalho, de algum modo, né? E há bastante tempo vem usando várias técnicas para isso. Há um tempo atrás, com armas, com chicotes, com ferros, com correntes, depois com leis, com repressões do Estado, com privação de demandas, e continuam, né? Continuam a fazer da população mais da base, indivíduos produtores de uma economia, produtores de riquezas, que necessariamente não vão usufruir delas. Mas os povos do mal, de Bacurau, dominam geral e não querem nada. Pelo menos em relação aos aspectos ligados à economia. Daí que é um princípio de ilusão, né? Sem fundamento com o cotidiano. Tem muito mais coisa aí que eu poderia estar falando. Quem quiser conversar, terei também paciência de ouvir, eu espero ter. E eu vou encerrar aqui. Né? Espero que vocês façam também comentários de coisas que lhes sensibilizam, que vocês gostam, que querem refletir, que querem que outras pessoas escutem seus pensamentos sobre qualquer coisa, né? Não somente ligada às coisas da cultura ou da indústria cultural, se assim preferir dizer, mas qualquer coisa que seja interessante e que de algum modo você se sente à vontade para refletir e falar, né? Desde que seja ao público livre, todas as idades, né? Ou pelo menos
a essa hora da noite, por exemplo, um público mais consciente das temáticas aqui postas. É bom a gente fazer essas reflexões. Não vontade mais de falar, mas fica falando só, não é tão interessante, né? Então tá, tchau. Vamos ver o filme.